A mulher é bonita, inteligente, bem formada, tem muita grana, tem sucesso e ainda assim tem um azar no amor, um dedo podre, alguma coisa não flui legal. E o que será que acontece? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O mapa de hoje a gente vai dar uma olhadinha no mapa da Lana Del Rey, embora já tenha algumas análises sobre esse mapa aqui no canal, falando sobre alguns outros tópicos, alguns outros assuntos. O foco de hoje vai ser essa questão de relacionamento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Pichontekos, que eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento basicamente sobre astrologia, simbolismo, visão sistêmica. Tenho vários vídeos aqui no canal, então já fica o convite para vocês conferirem, se gostarem do conteúdo, se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, trazerem sugestões também de outros conteúdos, né, outros assuntos que vocês gostariam que eu falasse. Então fica à vontade. Eu até já havia feito um mapa dela a respeito de muitos relacionamentos, né? Algum testemunho de muitos relacionamentos no mapa. Então eu trouxe alguns tópicos, mas olhando por esse aspecto, né? Esse ângulo em específico de o que será que acontece, né? Esse azar no amor. E a gente vai ter vários exemplos de mulheres riquíssimas, prósperas, né? Até brincam, né? Que é a maldição da fama, muita pressão. Mas a Lana já tem esse histórico, né? Antes mesmo de ficar famosa, né? Ela não ficou famosa assim tão novinha, né? Então ela já adquiriu um certo status e reconhecimento maior, assim, com um pouco mais de idade. E ela tem uma Vênus em Touro. A gente olha, nossa, mas a Vênus dela tá domiciliada, né? Tá na casa 7, rege a sétima casa. O que será que tá acontecendo aqui, pobrezinha? Coitadinha dela, né? E é muito comum, às vezes a gente não consegue identificar no nosso mapa, ou às vezes até a gente culpa alguma coisa. Ah, eu não consigo casar porque eu tenho Vênus em Virgem, Vênus em Áries, porque, é culpa do não sei o que lá retrógrado, né, gente? Então não é bem assim que funciona. No caso da Lana mesmo, o que a gente encontra, né? Tanto de histórico quanto testemunho no mapa. Primeiro ponto aqui é que a gente vê o regente do fundo do céu, que é o tradicionalmente falando, né, é Saturno, que rege Aquário, que está na cúspide da casa 4, está muito próximo do ascendente. Então é uma influência paterna muito grande sobre aspectos físicos, fisionômicos, de quem ela é. Então é um peso muito grande, uma cobrança muito grande. E somente o Saturno em si, no ascendente, já traz características de cobrança. Então, uma maior exigência, a pessoa se torna um pouco mais solitária, porque é difícil, né, de realmente estar com alguém, de se permitir estar íntima de alguém por si só. Esse arquétipo, a priori, já, né, saturnino. Então já traz essa dificuldade e essa necessidade de distanciamento. Fora esse peso da figura paterna, né? Um peso muito grande, uma proximidade muito grande. Então eu vou apontar aqui com a canetinha para vocês darem uma olhada, né? Então, cúspide do fundo do céu fala, no caso do mapa feminino, sobre o pai. Então, o regente da tradicional, ele tá aqui próximo do ascendente, do nó do sul também, né? A gente vai ver o ascendente dela abrindo a 15 graus e 27 de escorpião. E o regente desse ascendente, que representa ela, tá lá em câncer, né? Tá totalmente fora. Tá lá na oitava casa, da oitava para nona casa, né? Tá em queda, então não tá muito bem posicionado. Então ela tende a se sentir deslocada por dois testemunhos do mapa. Ela se sente deslocada, fora de casa, inadequada. Tanto que no começo da carreira dela a gente via muita timidez. Ela falava que ela era muito tímida, ela desafinava, inclusive de tão nervosa que ela ficava, se enrolava no fio do microfone, usava peruca, usa inclusive um outro nome, né? Ela usa um outro nome que não é dela, para tentar distanciar e perder um pouco dessa vergonha. Então a gente já vê esses dois testemunhos que dificultam relacionamentos no geral. Mas o problema dela não foi se relacionar, até porque ela já teve muitos e muitos namorados, né? Era quase que um por álbum. Quase não, né? Um por álbum, igual a Taylor Swift, né? Então a gente vai ter esse testemunho, assim. Então, namora, não tem problema com isso. Mas pode reparar que muito provavelmente seja a pessoa que, inclusive, ela tende a atrair pessoas prósperas, né? Pessoas assim que abrem portas para ela, que facilitam muitas coisas para ela, justamente porque o regente da sétima casa ele é um benéfico
e ele tá em dignidade, tá forte, né? Então são pessoas importantes. Então só já aí a gente vê que são pessoas que chegam na vida dela e investem nela, não é ela exatamente que chama atenção propositalmente, né? É o outro que vai atrás dela. Só que não oferece tanta dignidade assim, aí é que tá. Por quê? O regente dessa sétima casa é Vênus. A Vênus está domiciliada, está forte, como a gente já comentou. Só que Touro é um signo de exílio para Marte, que é o regente do ascendente dela. Então, enquanto ela está sendo Marte, enquanto ela for Marte, né, guerreira, determinada, ela mais brava, desbravadora, inclusive, né, ela não vai ter uma facilidade no relacionamento. Mas, quando ela assume um arquétipo lunar, a tendência é que, sim, ela consiga se relacionar. Por quê? A lua, ela é exaltada no signo de touro. Então, aí sim o outro vai dar dignidade para ela, como lua, como artista, como performática, como mulher, né, como sereia, a voz de sereia, a voz que encanta. Então, nisso, a tendência é que ela tenha maiores e melhores resultados. E outro ponto também é que no mapa feminino, o Sol, ele normalmente ele é um significador tanto do pai quanto também do marido. E aqui acontece uma coisa um pouquinho traiçoeira, porque a gente vê que o Sol ele rege o meio do céu dela. E podem ser chefes, figura de autoridade, até aí tudo bem. Só que também significa a mãe. Então, no caso da Alana, da Elizabeth, né, a gente vai ver uma influência materna muito forte, de uma sombra, de um peso, né, de uma autoridade muito grande ali. Não só nesse peso, né, do pai, que também é uma figura paterna, né, muito forte, presente, então é difícil encontrar um competidor, mas também das falas, frases do que a mãe falaria para ela. E aí, de novo, né, a mãe não tem aspecto e não dá dignidade para o regente do ascendente, né? Inclusive, ela, sim, Marte, dá dignidade para a mãe. Então, no caso, ela até gosta da mãe, né? Mas não tem uma devolutiva, não tem um contato, não tem intimidade, talvez não tenha muito carinho. Porque a lua em leão normalmente tende a não ser tão carinhosa, né? Fisicamente carinhosa. Então protege, defende, mas tem um certo glamour e uma certa distância. Então imagina, né? A gente não vai muito longe da onde nossos pais foram. A fruta não cai longe da árvore. A gente tem vários ditados em relação a isso. A gente faz aquilo que a gente aprende. Então é muito difícil a gente sair do nosso sistema. Então, nesse caso, é um caso que provavelmente tem alguma questão sistêmica, né? E essa Vênus, que está tão forte, tão bem posicionada, ela tem algo bem traiçoeiro, que ela é a tal da regência da casa maléfica, a casa 12, que é uma casa dos inimigos ocultos, dos monstros, demônios, fantasmas, animais selvagens, etc. Então imagina, é uma Vênus que está forte, está angular, que representa relacionamentos no geral, que representa o outro na vida dela, e ao mesmo tempo também todos esses assuntos de coisas escondidas, ocultas e perigosas e etc. Então é óbvio, né? A tendência de se enganar nos relacionamentos é muito grande mesmo. O que facilita, é claro, é um aspecto com a Lua, só que é um aspecto ruim, um aspecto de quadratura, né? E um aspecto também pouco, né? Porque não está exatamente exato. A gente vê alguma certa distância ali, uma distância de 6 graus mais ou menos, né? Entre um seixo entre Vênus, que rege o outro, e o Marte, que rege o ascendente. Então, assim, novamente a gente vê mais um testemunho de um outro fator que está complicando aqui, no caso da Lana, né? De relacionamento. Tendência de estar se relacionando e esquecer de si, só dar dignidade para o outro, não se favorece nos relacionamentos, a relação dos pais muito enfática, muito forte, né? Então tudo que faz tem essa lembrança dos pais, tanto que nas próprias músicas dela, ela canta com muita frequência, né? Do pai, da mãe, e coloca outras figuras no lugar do pai e da mãe, né?
toda essa questão também da avó, né? Então, a relação familiar para ela é muito forte. E não só porque ela é canceriana, né? A gente vê os regentes dos ângulos, que significam a família, estarem, né, nos próprios ângulos. Estarem de novo enfático e ângulo no mapa é evidência, é força de atuação, é presença. Então, são vários fatores, né? A questão sistêmica, a própria dinâmica em relação aos regentes do mapa, a dificuldade de autoestima, a dificuldade de se reconhecer, a timidez, a dificuldade de entrega. Então, são vários testemunhos que vão dificultando. É uma condenação de que nunca vai conseguir? Não é, tanto que ela casou, né? Ela ficou noiva já, tinha ficado noiva algumas outras vezes. Agora casou de vez, casou. Ninguém ficou sabendo depois que ela casou, que ficaram sabendo, né? Casou com o cara do crocodilo. Deve ficar de cara com isso, né? Nossa, eu sou o marido da Lana chamado de crocodilo. Quem que é ele? Ninguém lembra o nome, né? E é muito engraçado, porque é totalmente fora do comum, né? Totalmente fora do comum. Claro, ela tem muito sucesso, muito reconhecimento, mas a tendência aqui é que ela se casasse com uma pessoa que também fosse famosa, também, né, fosse reconhecida, né? Não teria, teoricamente, um problema tão grande em relação a isso, né? Enfim, então é essa possibilidade aí. E aí, o que que a gente encontra aqui? No dia do casamento dela, né? A gente tem o Júpiter a 21 de Gêmeos. Passou várias vezes na vida dela. Isso não é novidade alguma, né? Tanto que não, encontrou vários relacionamentos, não tem problema algum. Mas é bem interessante que no mapa progredido dela, o Júpiter estava transitando pela sétima casa, que é um testemunho, dentre alguns outros testemunhos de casamento, de encontrar alguém. Só que quando abre essas portas, né, essas possibilidades de relacionamento, a pessoa precisa estar preparada, ou seja, ela precisa estar disponível para um relacionamento, ela precisa estar querendo se relacionar, querendo casar, né? E acho que por várias vezes ela talvez até tenha essa vontade, mas acabava com alguns problemas internos, alguns problemas sistêmicos, alguns outros, né, situações ali de que aflorava essa dificuldade de acabar se casando. Acabei de lembrar, inclusive, que tem uma música que ela canta, né? I should have done it anyway, né? É, eu não era o tipo de que casava, né? I wasn't the marrying kind. I should have done it anyway. Então eu deveria ter feito isso mesmo assim. Então, aparentemente, ela até recebeu propostas, ela até talvez se casasse, até gostava muito do noivo dela, que foi o policial, né? Nossa, legal demais aquele álbum, mas ele era casado, né? Então foi uma coisa assim, ui, gente, o que que aconteceu aqui? Então, até se relacionar com uma pessoa indisponível romanticamente, né? Ela teve problemas com vícios, então também é uma coisa bem comum quando a gente encontra isso da regência, né? De casa 12 com casa 7, então tem essa ambiguidade, essa dificuldade. Quando tem um Saturno no ascendente que não está manifestando algo positivo, quando há esse indício de dificuldade de contato com si mesma, o regente do ascendente enfraquecido. Então, tanto faz se a pessoa tem ali o Sol e Lua fazendo recepção mútua, né? Isso realmente não importa. Mas quando há essa dificuldade com o regente do ascendente e esses outros indícios, aí fica bem complicado. Então a gente vê que não é um motivo só, são vários testemunhos. Então dá uma olhada no seu próprio mapa. Você ter dignidade ou debilidade não quer dizer muita coisa, mas olhar ali, poxa, realmente eu tive oportunidades, apareceu uma pessoa às vezes mais ou menos, né? É, mas não rolou. E por N motivos. Às vezes a gente não está preparado, às vezes a gente está preso em questões familiares, às vezes a gente tem uma postura que não é adequada, né? Aqui no caso pode ser que ela tenha até uma altivez quando ela incorpora essa lua em leão, então uma dificuldade de estar com outra pessoa, né? Ela é rainha, tem essa postura de realeza, então é muito difícil se deixar ser conduzida. E tem mais, gente. Essa Vênus, ela tá com a Lua Negra. Então reforça a postura de Vênus pandêmia, né? Não Urânia. Então a gente tem essas duas versões de Vênus dentro da tradição mitológica. A Vênus que sabe se relacionar de uma forma elevada, um amor
platônico, um amor mais elevado, bonito, rico, num sentido assim espiritual. E a pandemia, que é do povo, que é mais carnal. E quando está relacionado com a lua negra, né, que é esse asteroidezinho aqui, vou mostrar para vocês, que ela é uma lua com essa cruzinha aqui de Vênus. Ela é muito complicada, gente. Não se casa, não quer se relacionar de verdade, quer ser do mundo, quer se relacionar com outro, e com outro, e com outro, e com outro. E nega, rejeita a maternidade, a feminilidade, realmente o dom da mulher da maior virtude que a mulher pode ter, que é gerar a vida, né? Então isso é muito complicado. Quando a gente tem essa relação da lua negra, em qualquer circunstância, a tendência é assumir um arquétipo mais por si só, se basta, não precisa do outro, e de uma forma descompensada. Você vê que ela tem uma entrega no relacionamento muito grande, muito forte, e depois ela foge, sai correndo, então não consegue ter continuidade, não consegue manter, tá sempre na busca de mais e mais e mais e mais prazer. Tende a ter um problema muito grande com dopamina, né? Sempre busca mais algo mais, uma novidade, algo mais prazeroso. E aí é óbvio, né? Não tem como ter relacionamento dessa forma, tá? Tem um vídeo aqui só falando sobre esse asteroide, desmentindo algumas coisas que colocam na internet hoje em dia, né? De empoderamento, de seu lado, blá 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 blá, né? Umas coisas sem noção. Com base em pesquisas a fundo, verdadeiras, tá, gente? Não tô tirando isso do que eu inventei, não, tá? Não tô inventando nada aqui, tá, gente? É estudo que eu faço. E então, realmente é complicado. E além disso, também, né, além dessa lua negra, a gente vê Palas Atenas, que é um outro asteroide que fala sobre a mulher que não se casa. Então, assim, ela talvez tenha feito alguma terapia, alguma constelação, algum tipo de conscientização dessa tendência, porque ela talvez tenha realmente uma vontade de casar. Ela até, né, menciona algumas coisas sobre relacionamento nas músicas dela. Só que bate aquela euforia, aquela dificuldade imensa e acaba fugindo. Então, assim, pode ser que esse casamento dure o resto da vida dela? Pode ser que sim, se ela estiver realmente comprometida e querendo se relacionar. Mas é realmente muito difícil. É realmente muito difícil. Nos meus atendimentos, eu recomendo a gente olhar para as dificuldades, olhar para as tendências negativas que controlam a gente e melhorá-las, né? Desenvolver as virtudes. Para isso que serve a astrologia. Então, se a Lana fosse minha cliente, eu ia falar, tá, tem essa tendência aqui, você vai melhorar isso aqui ou você tá para você tá bom? Se para você tá bom, então tá bom, né? Mas é um problema, é um indício de um problema aqui. Não é um indício de uma virtude, de uma facilidade, de uma coisa bonita, de uma coisa boa. Não, é um indício de um problema. Assim como o peso tão grande dos pais, né? A influência tão grande, a tendência de ser enganada, a tendência de querer ser livre e sair fugindo, correndo, a liberdade nesse sentido é uma ilusão. A pessoa acha que está livre, mas ela está seguindo apenas um instinto. Então ela está presa dentro do próprio instinto dela. E não porque ela realmente tem domínio da vontade, do desejo, do que ela quer, né? Ela está agindo por impulso. Enfim, gente, sempre um conjunto de testemunhos, um conjunto de fatores. Eu faço esse tipo de análise para o seu mapa, para o seu caso em específico. Tem meu contato na descrição aqui dos vídeos, é só me mandar uma mensagem que eu explico como funciona a consulta, valor, tempo de atendimento, etc. E faço esse tipo de análise para relacionamento e também para outros assuntos. Então, minha consulta é bem versátil, tá? A gente não precisa ficar só falando sobre isso. Deixem suas dúvidas aqui no canal, né, nos comentários, sugestões de outros vídeos que vocês gostariam também. E para auxiliar no engajamento, gente, curtam, tem a opção de IPA também, e tem também opção para membros aqui do canal, onde eu posto alguns vídeos exclusivos e vídeos adiantado o conteúdo, tá bem? Eu vou ficando por aqui, tem vários vídeos aqui no canal, e até a próxima!